tudo bem? É muito bom ter você aqui com a gente para acompanhar o que os empreendedores e voluntários adventistas fazem por todo o Brasil. E olha, são muitas ações de impacto social e evangelístico. Esperamos que o Fé em Ação te impulsione a levantar do sofá e se envolver com a missão de transformar vidas. No Fé em Ação de hoje vamos conhecer a história de Luiz Henrique Correia, um empresário que teve uma linda história de conversão por conta do Encontro Nacional da Fé que aconteceu em Manaus. No estúdio com Sérgio Azevedo, ele vai contar mais da sua caminhada ao lado de Jesus. Terminou, eu me levantei com esse meu amigo, falou: Luiz, agora é hora de distribuir cartão. Eu falei assim: não, eu não quero distribuir cartão, porque eu vim aqui para fazer um network com pessoas. Isso vai acontecer, mas meu melhor network eu fiz agora, com essa pregação que foi com Cristo. Um programa emocionante, preparado com muito carinho para você. Não sai daí, o Fé em Ação volta já! O ano era 2015. Os empreendedores adventistas se reuniram em Manaus, no tradicional Encontro Anual da Fé. Luiz Henrique Correia foi convidado por um amigo para participar do evento. E ele, sem saber em detalhes do que se tratava, já pensou nos contatos que, como empresário, poderia fazer. O que ele não sabia é que aquele final de semana seria de novas descobertas sobre a Bíblia, dias que mudariam por completo a história da sua vida. Veja mais na reportagem da Gilcemara Maia. Luiz é paranaense, mas é em Manaus que ele reside com a família e gerencia uma multinacional. Certo dia, um amigo chamado Diniz o convidou para participar do encontro da Federação dos Empreendedores Adventistas. Luiz prontamente aceitou o convite, até porque acreditava que o evento aumentaria a rede de contato com empresários do estado e do país. Sem pensar duas vezes, agarrou a oportunidade. E como ele trabalha numa multinacional, então ele pensou: é uma reunião de empresários, eu vou levar os meus cartõezinhos. E aí levou vários cartões ali pensando que era estaria ali, poderia ser divulgado o trabalho dele, né? E quando ele chegou no Encontro da Fé, então, e que ele ouviu a mensagem, a pregação da Palavra de Deus, ele ficou impactado. E ele pegou os cartões, descartou, ele ficou assim, falou: nossa, realmente é isso, é dessa forma. Ele viu algo assim tão extraordinário, tão bonito, e a partir daquele momento, então, nós já estávamos passando por uma conversão através do estudo bíblico, tanto que o estudo, a princípio, o irmão dizia para nós, né, que se tornou nosso amigo, olha, vai ser 1 hora de estudo bíblico, e era à noite. E ele levava uma ampuleta, e a ampuleta virava de um lado, do outro. Quando nós vimos, já era meia-noite, 1 da manhã, tamanha a nossa sede pelo conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento do sábado, nós não sabíamos. Então, através ali da fé, que foi impactante para o Luizinho, que eu sei que ele chegou em casa e falando: nossa, meu amor, você tinha que estar lá para ver. A mensagem que havia aprendido no encontro ainda estava fixa nos pensamentos de Luiz. Por meio do estudo da Bíblia, ele e a esposa decidiram se batizar. Foi então que Luiz começou a compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus e testemunhar sobre a transformação de vida que teve ao conhecer o Evangelho. O primeiro estudo bíblico que ele deu foi para o Anás, que ele nasceu, né? Ele sempre foi muçulmano, então ele começou a dar esse estudo bíblico para o Anás. E a esposa dele ia dar aula de francês para mim aos domingos pela manhã. Então ele ficava assim do lado de fora aguardando-a, e eu falei: não, venha tomar o café da manhã conosco. E ele começou a entrar, uma pessoa muito educada. E aí, enquanto eu tinha aula, o Luiz Henrique começou a dar o estudo para ele. Né? Isso recentemente, mesmo ainda sabendo pouco, e eu acho interessante que o Luiz Henrique, ele não tem vergonha.
Assim, ele evangeliza, assim, ele está conversando e já está evangelizando todos que chegam perto dele. E as aulas aconteceram algumas vezes no domingo. E ao deixar a Cristina lá, eu encontrei com o Luiz Henrique, sempre disposto a conversar. Ele convidou, numa dessas conversas, ele convidou a minha filha Lina para participar no Clube de Aventureiros. E começamos a fazer estudos bíblicos uma vez por semana. E foi um momento que eu e ele nos aprofundamos em lições que enriqueceram meus conhecimentos sobre Jesus. Luiz Henrique é um empreendedor, sobretudo um empreendedor de Deus, é uma pessoa de fácil relacionamento, uma pessoa muito boa, um seguidor de Jesus, e através da influência dele, da família dele, mesmo antes dele ter se batizado, ele já conseguiu que 2 famílias inteiras pudessem se entregar a Jesus através do batismo. E esse é um testemunho maravilhoso. Como é que Deus pode te usar quando você se coloca completamente à disposição dele. Luiz não somente entendeu a mensagem passada pela federação, como abriu mão de velhos costumes e decidiu seguir a Deus de todo o coração, sendo um empreendedor dedicado aos negócios, apreciado pela família e um porta-voz do Evangelho. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, ela é formada de pessoas que intencionalmente se deixam usar por Deus no dia a dia, nas interações comerciais, com os amigos, com os clientes, com a família, na escola, em todos os lugares por onde vamos. Essa experiência do Luiz Henrique, ela é tão inspiradora para nós, que nos mostra que Deus, através dos nossos esforços, tem coroado os nossos esforços para trazer salvação para as pessoas. Ele é um servo de Deus que está ali, nós estamos buscando, junto com nossos filhos, nós 4 somos batizados na Igreja Adventista, então hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A história de conversão do Luiz Henrique é realmente muito impactante. No próximo bloco, ele estará nos nossos estúdios com o Sérgio Azevedo para contar mais sobre a sua experiência. E agora, vamos com o André Urel e as novidades da fé. Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Muito bom ter você aqui com a gente, acompanhando um pouco do que fazemos por meio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. O Instituto de Missões Noroeste atua na área evangelística e social em áreas remotas na região amazônica. Já a base Guiana Inglesa atua desde 2017. Nestes locais, são realizadas ações sociais tendo a missão de ser relevante na transformação de vidas. Neste ano de 2023, esses 2 ministérios que são apoiados pela fé uniram forças para realizar um sonho maior. O Instituto de Missões Noroeste capacita os missionários para que possam atuar em outros países, principalmente aqueles que estão dentro da janela 1040, preparando jovens para a língua inglesa. A duração do treinamento será de 3 meses intensivos de puro conhecimento com foco na missão. E após a fase teórica, eles serão recebidos na base Guiana Inglesa para a fase prática, atuando na comunidade e praticando o que aprenderam no curso. A ideia é capacitá-los de forma abrangente para a missão e prepará-los para os desafios da vida missionária. Você tem o desejo de participar ou ajudar este projeto? Acesse missõesnoroeste.org. O Instituto de Missões Noroeste tem impactado a comunidade amazônica com um projeto chamado Um por Cristo, que recebe duplas missionárias para desenvolver projetos assistenciais e evangelísticos no interior do Amazonas. Nessas comunidades são realizadas atividades diversas, entre elas o apoio à comunidade, feira de saúde, escola cristã de férias, palestras educacionais e reforço escolar. Olha que legal! Sabe o que eu lembrei agora? Que nos tempos bíblicos o trabalho evangelístico também acontecia através das duplas. Lembra de Paulo e Silas? Ou da Príscila e Áquila? Ter duplas trabalhando juntas é uma estratégia de apoio, pois quando existem desafios no campo, um pode auxiliar o outro no diário e na vida cristã. A fé tem apoiado projetos, ministérios e iniciativas de pessoas comuns em todo o Brasil e no mundo. Se você tem o desejo de fazer parte da nossa federação, você pode se tornar um associado da fé e contribuir com a nossa missão.
Acesse o nosso site feadventistas.org.br e saiba mais. E caso você tenha qualquer dúvida, você já sabe. É só mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, fé_adventistas. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, conectando pessoas, trabalhando por comunidades e transformando vidas. Obrigada, André, por sempre nos manter bem informados. E eu gosto muito de saber tudo que a Fé tem feito. Os projetos apoiados são muito ativos e sempre estão com novas atividades. Muito bom. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta temos Sérgio Azevedo entrevistando Luiz Henrique Correia. É daqui a pouco. Eu volto já. Eu vi alguns projetos que me encantou, me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, interessante isso, né? Os empresários fazendo isso, que coisa bacana. Quem dera todos os empresários pudessem fazer isso. Poxa, eu faço algumas coisas, mas não chego nessa magnitude. Que inspiração, né? Achei isso muito bonito. Só que, quando foi a hora do sermão, me lembro como hoje, o pastor Herto, para fazer o sermão, ele pegou a Bíblia e eu creio que num tempo máximo de 10 minutos, em blocos, ele citou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele fez uma passagem pela Bíblia toda como eu nunca vi na minha vida. Eu nasci num lar cristão, cresci dentro de uma igreja, então eu já vi muitas pregações. Mas aquilo que, da forma que Deus usou ele para explanar, eu tenho certeza, convicção, que foi o Espírito Santo o impulsionando, porque aquilo me marcou. Olá, minha amiga, meu amigo telespectador. É um prazer revê-lo no nosso espaço aqui, na segunda parte desse programa, que estamos conversando com uma pessoa muito especial. Na primeira parte, você já ouviu algumas coisas interessantes sobre a vida do Luiz Henrique Correia, que nos dá o privilégio de vir aqui a Novo Tempo. Veio especialmente de Manaus para cá. E ele que é empresário, e ele que teve uma conversão interessante, porque se não fosse a convenção da fé ir a Manaus, talvez você estivesse em outro lugar e não estivesse com a gente dentro da Igreja Adventista. Sim. É uma honra recebê-lo aqui, sinta-se bem e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui do amor de Cristo para nós, né? É verdade. Olha, você que foi um executivo de alto padrão e hoje é empresário, é interessante porque muitas vezes a palavra de Deus chega de uma forma muito estranha, né? E o teu caso é um caso bastante estranho, né? Porque você foi convidado para um evento que você não sabia quem que ia fazer, o que ia acontecer, e você achava que na verdade ia fazer um grande network. Como é que foi essa história de você chegar no evento da fé no ano de 2015 em Manaus, no então Hotel Tropical, que era um dos hotéis mais lindos, foi agora revitalizado, né? Sim, sim. Mas um extraordinário hotel, onde tivemos um evento da fé. Sim. Eu fui com uma expectativa muito grande, né? Que um amigo, Diniz, ele me disse, Luiz, você está há pouco tempo em Manaus e você, como executivo, você precisa ampliar o seu network. E tem aqui um evento que vai acontecer nesse final de semana e você vai poder ampliar o seu network. Um evento fechado, só para os melhores empresários e tal. E eu achei aquilo muito interessante porque eu falei, é a oportunidade que eu preciso, né? Sim. Pouco tempo em Manaus, conhecer mais empresários e tal, vai ser muito bom. Então eu fui para casa, me preparei, peguei um punhado de cartão de apresentação. Sim. E fui para o evento. Chegando no evento... Você não tinha a mínima ideia que era adventista, fazendo nada? Nada. Ele não me falou nada. Mas você sabia que ele era adventista? Então, eu sabia que ele era adventista, mas ele nunca me disse nada a respeito. Até achei uma estratégia interessante, né, de abordagem, porque eu falava muito, por ser cristão,
eu falava muito da minha igreja para ele, falava de Deus para ele e tal, contava alguns milagres para ele. Querendo que ele fosse para o seu lado. E ele sempre muito discreto. Nossa, que maravilha, meu irmão. Olha, Deus seja louvado por isso e tal e tal. E desconversava. E aí fui a esse evento. Cheguei lá, estava cheio, a gente chegou, estava perto do horário de começar. Aí nos sentamos ali, mais ou menos do meio para trás, mais ou menos. E aí eu fiquei prestando atenção nas pessoas. Ele me apontava, olha, aquele lá é fulano, aquele lá é o presidente da fé. Aquele lá. E foi me apresentando. E começou o evento, e começou os testemunhos, os projetos. Isso foi no sábado que você foi? Isso foi na sexta-feira. Sexta-feira à noite. Aí eu não entendi assim, muito bem a dinâmica, mas comecei a achar interessante o que estava sendo apresentado. Mas eu estava agoniado, assim, porque hora que vai ser o brunch, o coffee break, para eu poder distribuir meus cartões aqui para os empresários. E falava com ele, não, já vai ser, já. E aí começou, quando eu vi alguns projetos que me encantou, me chamou muita atenção, eu falei, nossa, interessante isso, né? Os empresários fazendo isso, que coisa bacana. Quem dera todos os empresários pudessem fazer isso. Poxa, eu faço algumas coisas, mas não chego nessa magnitude. Que inspiração, né? Achei isso muito bonito. Só que, quando foi a hora do sermão, me lembro como hoje, o pastor Herto Keller, para fazer o sermão, ele pegou a Bíblia e eu creio que num tempo máximo de 10 minutos, em blocos, ele citou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele fez uma passagem pela Bíblia toda como eu nunca vi na minha vida. Eu nasci num lar cristão, cresci dentro de uma igreja, então eu já vi muitas pregações. Mas aquilo da forma que Deus usou ele para explanar, eu tenho certeza, convicção, que foi o Espírito Santo o impulsionando, porque aquilo me marcou. E aquilo foi o ponto de entrada no seu coração? Foi o ponto de entrada e de divisor de águas, pode dizer. Daquele momento para frente, eu não fui mais a mesma pessoa. Porque eu nunca tinha ouvido algumas verdades, que são muitas verdades que eu não conhecia. Então, algumas verdades que ele colocou me marcou fundo, porque era diferente do que eu tinha aprendido. E a forma com que ele pregou, a forma que ele foi usado pelo Espírito Santo, isso me impactou. De tal sorte que, quando eu levantei, terminou, eu me levantei com esse meu amigo, ele falou, Luiz, agora é hora de distribuir cartão. Eu falei assim, não, eu não quero distribuir cartão, porque eu vim aqui para fazer um network com pessoas. E isso vai acontecer, mas o meu melhor network eu fiz agora, com essa pregação que foi com Cristo. Então, amém, eu peguei os cartões que estavam no meu bolso, descartei no lixo, e eu não me lembro de ter sido apresentado para alguém, porque realmente eu estava fora de mim, porque foi muito impactante. E aí, no caminho para o estacionamento, eu falei, Diniz, poxa, você fala que é meu amigo, como você nunca me falou dessas verdades? Como você nunca me apresentou a Bíblia desta forma? Eu falei, não, meu irmão, é que assim, Cristo tem um momento para cada um, e esse foi o seu e tal. E dali em diante a gente marcou um estudo bíblico e digo que... Você se batizou em que ano? Me batizei o ano passado. Então foram 6 anos aí de trajetória. Porque eu, como era da outra igreja, eu tinha ministério na outra igreja, foi um processo de transição, família e tal, e eu esperando a minha esposa também ter o momento dela, eu queria me batizar naquele dia mesmo, se possível. Então, você se batizou com ela? Com ela e com minha filha menor, de 10 anos, foi uma festa muito linda. A minha esposa, ela é carioca, e a família dela toda da igreja anterior, e tinha uma certa barreira aí, inclusive a mãe dela falou, olha, você está se sentindo bem lá, você pode frequentar, mas não se batize, porque, poxa, o seu avô tem uma tradição na igreja e tal. E eu ficava orando, porque eu queria me batizar junto com a minha esposa. Sim, mas aconteceu. E aconteceu. E pela graça de Deus... E ainda com a filha. Falei com a minha esposa, olha, contei para ela um episódio que aconteceu com o Renato, que teve
um sonho conosco, falou assim, é o momento, você não se sente de se batizar? Ela, sim, eu me sinto de me batizar. Aí fomos contar para os nossos filhos, que meu filho tinha se batizado antes. Aí minha filha falou, papai, eu também quero me batizar. E foi. E fomos o batismo dos 3 juntos, foi uma festa muito linda. Luiz, tem uma pessoa aqui que tem um recado para você. Eu queria que você visse comigo esse vídeo aqui, ó. Olá, Luiz Henrique, é com grande alegria e satisfação que estou aqui para lhe prestar essa homenagem e relembrando de como começou a nossa amizade. Uma certa ocasião, você vai se recordar disso, estávamos conversando no escritório e de repente a secretária informou que havia uma reunião de empresários, empreendedores da fé. E você prontamente se dispôs a ir conosco e perguntou, eu posso ir? Digo, lógico que você pode ir. Fizemos sua inscrição. E você, naquela noite, assistiu, então, pela primeira vez a palestra do pastor Ayrton Killer. E, de repente, aquilo brotou em você um anseio por conhecer a Bíblia. E você me indagou ao retornarmos. Você conhece aquilo que o pastor falou? Eu lhe respondi em parte. Daí, então, você me compungiu a estudar a palavra de Deus com você. Lembra disso? E você, então, marcou o horário, fomos à sua residência à noite, então... Logo após que os meninos deitaram para dormir, aí nós começamos a estudar a palavra de Deus. Você, Aline e eu. E eu tinha uma ampulheta que marcava exatamente 1 hora de estudo. Era o nosso combinado. E você foi e virou a ampulheta mais 2 vezes. Então ficamos ali por quase 3 horas. Mas foi uma grande satisfação, uma grande alegria. E dali eu vi surgir no coração, tanto seu como de Aline, a vontade de conhecer mais da palavra de Deus. E você começou a sua jornada cristã. Amigo, eu fico feliz que você abraçou essa causa, abraçou essa fé, esse nosso Deus, e juntos, irmanados, nós estamos nos preparando para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Eu tenho mais uma surpresa para você. Oh, meu Deus. Eu queria que viesse aqui o nosso conselheiro, já foi presidente da fé e também presidente do conselho, o colega Edélcio Ludovici. Ele quer... nesse momento, lhe fazer uma entrega especial, selando esse momento. Por favor, sente-se. Luiz Henrique, você, em tão curto espaço de tempo, conquistou a fé e se torna também merecedor desse certificado, gente de fé. Amém. Que Deus abençoe. Puxa. Na sua trajetória, você... me contou que mesmo antes, né, de se batizar, levou outros ao batismo. Sim. Deus tem seus propósitos. Amém. E esse bottom, ele representa a sua participação nesse programa, Puxa. Fé em Ação. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Luiz Henrique, pela sua presença aqui. Mando um abraço também para a sua família, para os familiares também que nos veem, nos ouvem. Que Deus o use poderosamente. Amém. Aonde você for, aonde você andar, seja como empresário, seja como servo de Deus, amém, levando também o ministério de Cristo a outras pessoas. Obrigado pela sua presença, estamos encerrando aqui o nosso programa, mas você, telespectador, continue ligado na Novo Tempo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, contando histórias e recebendo pessoas como o Luiz Henrique, que fazem diferença, que fazem o serviço que Cristo nos pede para fazer, que é amar ao próximo sob qualquer circunstância. Obrigado mais uma vez. E agora a gente volta com a Bárbara Luz para o encerramento do nosso programa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, Sérgio. Realmente o exemplo do Luiz Henrique é muito inspirador. E como o Sérgio disse, nós voltamos na semana que vem. Aproveite agora para entrar no site da fé, feadventistas.org.br. Você pode fazer parte da federação. Existem muitas maneiras de apoiar os projetos. Seja hoje um instrumento para transformar a vida de alguém. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!